família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo de pós-jogo, vídeo aí da goleada do Vasco da Gama por 4-1 em cima do Olímpia do Paraguai, dentro do Defensores del Chaco. Cara, esse Vasco, ele me surpreende a cada dia que passa, cara. Quem diria que o Vasco, né, iria dar uma goleada cachapante no Olímpia do Paraguai, né? Um time que pode ser fraco, pode estar mal das pernas e tudo mais, mas é um time de tradição de Libertadores, tradição de Copas Sul-Americanas, que a gente não pode menosprezar, né? O status desse clube aí, o Olímpia do Paraguai. Dessa maneira aí, parece que é o quinto jogo, né? Entre Vasco e Olímpia, tinha uma vitória para cada lado. Minto, é o quarto jogo entre Vasco e Olímpia, uma vitória para cada lado que tinha e um empate. E agora o Vasco desempatando aí a fatura, né? Com essa goleada de 4-1 dentro da casa dos caras, um caldeirão ali em ebulição dentro do Defensores del Chaco. O Vasco soube administrar muito bem toda essa pressão ali do estádio, da torcida, que fez uma festa linda ali na entrada dos times em campo ali. A torcida deles, porra, é bem presente, assim como a torcida da Argentina, né? E uma pressão muito grande. O Vasco conseguiu ter psicológico, cara. Por incrível que pareça, a coisa que faltou em São Januário, o Vasco conseguiu ter psicológico, né? Para virar uma partida que saiu perdendo por 1-0, um golaço lá do tal do Matos, né? O tal do... esqueci o sobrenome dele é Matos, né? Agora eu só esqueci, porra, eu vi o nome dele aqui 2, 3 vezes aqui para não esquecer, cara. Mas enfim, tá? Um golaço lá do tal do Matos, né? Acho que é Bernan Matos ou Hernan Matos, acho que é Hernan Matos, sei lá, é isso aí, Hernan Matos, né? Golaço lá na gaveta, o Léo Jardim não teve como alcançar aquela bola. Mas a gente vai falar desse jogo. Antes de mais nada, gente, deixa o joinha, o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, também compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês. Pessoal, antes de falar mais a fundo desse jogo aí, dessa partida, eu quero falar aqui dos jogos que tiveram hoje na Sul-Americana, os brasileiros, né, que jogaram hoje, inclusive, na Sul-Americana. Teve aqui o Macará contra o Santos, aí o Santos pegou o Macará lá dentro da casa deles, empatou em 0-0, passou para as quartas de final. Olha, só um adendo, tá? Eu fiz o vídeo de ontem, o vídeo da madrugada passada, dizendo que o Vasco estava nas quartas para passar para as semifinais. Eu fiz uma confusão do caramba, cara. O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil, tá? Agora sim o Vasco passou para as quartas da Sul-Americana e o Vasco, se vencer na Copa do Brasil, vai passar para as semifinais da Copa do Brasil. Então fiz uma confusão aqui do caramba, mas enfim, vamos lá. O Macará empatou com o Santos em casa, o Vasco venceu o Olímpia, o Botafogo ganhou sim esse ano dentro de G1 por 1-0, mas que não foi suficiente devido à sonora goleada que o Botafogo tomou lá dentro da casa deles lá, o que rendeu até a demissão, né, do técnico Arthur Cabral. E olha que o Vasco estava querendo ele, né, cara? Graças a Deus que não veio, né? E ainda falta River Plate e Independente Santa Fé, cara, que vai ser só no dia 26/8, ou seja, na quarta-feira que vem. Parece que foram lá os terremotos lá na Colômbia, né, cara, e tudo, que acabou atrasando a partida de ida. A partida de ida lá na Colômbia foi 0-0, né? E agora o River Plate decide na sua casa, né? E o Vasco, da onde vai ser justamente o adversário do Vasco da Gama. E dependendo de quem pegar, de quem o Vasco pegar, né? Se o River passar,
o primeiro jogo é aqui no Rio de Janeiro, tá? E o segundo é lá no Monumental de Nunes. O Vasco vai decidir lá, reeditando, né, a Libertadores de 98, quem sabe, numa possível aí semifinal não, quartas de final, na verdade, né? Dessa vez vai ser quartas de final, daquela vez foi semifinal, né? Agora, se o Vasco pegar o Independente Santa Fé, o primeiro jogo é na Colômbia e o segundo jogo é aqui no Rio de Janeiro pela campanha, né? Na competição, na Copa Libertadores, o Vasco tem uma campanha inferior do River Plate, uma campanha melhor do que a do Independente Santa Fé. Vamos torcer, né, cara, pro Independente Santa Fé vencer essa partida aí, quem sabe, né, dar uma zebra, né, e a coisa fica mais fácil. Até porque, gente, é o seguinte, tá? O negócio aqui tá complicadíssimo aí nessa Sul-Americana, porque só tem parada dura. Olha, lá do outro lado, o Boca Juniors vai jogar contra o São Paulo, tá? Parece que o primeiro jogo é no Morumbi e o jogo de volta, eu acho que é isso, tá? Acho que os times da direita é isso, acho que decide a segunda partida fora, alguma coisa do tipo, né? Eu não sei, posso estar enganado, tá? Mas o São Paulo pega o Boca Juniors, eu acho que o primeiro jogo é no Morumbi e o segundo jogo lá na Bombonera. Lá do outro lado da chave tem um embate de clubes brasileiros ali, o Atlético Mineiro pegando o Santos, né? Que passou hoje. Parece que o Atlético faz a primeira partida lá na Arena RMV. E do outro lado da chave, né, o Cienciano eliminou o Botafogo e pega lá o tal do Montevidéu Torque, né? É isso, Montevidéu. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Ih, rapaz, não quer ampliar não, peraí. Montevidéu City Torque, que acho que é um time do Uruguai, né? Montevidéu, claro, do Uruguai, né? Aí vai ter Vasco ou River Plate ou Independente Santa Fé, São Paulo e Boca Juniors, do outro lado da chave, Atlético Mineiro e Santos, e esse ano Independente Santa Fé, esse ano contra o tal do Deportivo Torque, né? O Torque, o Montevidéu, o Deportivo Torque. O jogo mais fraco aí da chave, né? Digamos assim. Então vamos ver, cara, vamos ver, porque essa Copa Sul-Americana tá com ar de Libertadores, não tá nada fácil, tá, pelo contrário, né? Tá bastante complicado e tá difícil, né? E vamos ver até onde o Vasco vai, porque o Vasco, cara, tá demonstrando ser realmente um time de Copas, um clube de Copas, né? O técnico do Vasco, o Pedro Emanuel, tá demonstrando também ser um clube de Copas também. E quando o Vasco toma o primeiro gol, primeiro assim, vai começar pela escalação, né, cara? Eu fui o primeiro a criticar aqui David e Puma Rodrigues como titular na lateral direita. E foram justamente os caras que desequilibraram, além do Thiago Mendes, claro, né? O Thiago Mendes foi o que mais desequilibrou pelo Vasco, mas também o Puma e o DVD foram fundamentais. O DVD, ele faz... ele dá assistência pro primeiro gol do Thiago Mendes, né? E faz o gol da virada, enquanto o Puma Rodrigues dá assistência pro gol do David e dá assistência também pro quarto gol do Spinelli. Quer dizer, queimaram minha língua, né? Eles queimaram minha língua. E o Vasco fez 4-1 aí no Olímpia do Paraguai, presente antecipado de aniversário. Já passamos de meia-noite, gravando esse vídeo aqui, vocês sabem, né? Porque o causa do meu trabalho, né? Até chegar em casa e tudo, aquela história que você já conhece. Gravando esse vídeo aqui, mais de meia-noite já. E o Vasco fazendo 128 anos de vida, cara, nesse dia 21 de agosto, primeiros minutos do dia 21 de agosto, né? Um dos primeiros canais aqui a desejar felicidades e eternidade aí para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, 128 anos de luta, 128 anos de história, 128 anos aí fazendo parte do futebol e sendo importante e protagonista
no futebol brasileiro, e por isso que a gente merece muito respeito, tá? Porque o Vasco, sem o Vasco, cara, o futebol brasileiro não seria o que é hoje. Se hoje você, flamenguista, tem um jogador, né, de cor no seu time, que é um craque e que é um ídolo do seu time, agradeça ao Vasco. Se hoje você é tricolor, você tem um jogador ali negro no seu time, né, agradeça ao Vasco. E se esse jogador faz a torcida de vocês feliz, né, dá felicidade para os torcedores do seu clube, agradeça ao Vasco. Você botafoguense, a mesma coisa. Você palmeirense, você corintiano, você são paulino, tá? Você santista, atleticano, cruzeirense, colorado, gremista, né, tricolor, seja lá quem for, agradeça muito ao Vasco, cara. Agradeçam muito ao Vasco da Gama pelo futebol ser o que é hoje, tá? Então, 128 anos de história do Vasco da Gama, presente antecipado para a torcida vascaína, tá tão sofrida, cara, nos últimos anos, né? E o Vasco toma o primeiro gol lá do Olímpia do Paraguai, cara, e eu falei, porra, a mesma história contra o Santos, né? Um golaço lá do tal do Esteban Matos, né? O cara, porra, acertou na gaveta, acho que nunca mais ele faz aquilo na vida dele. E, porra, não teve chance pro Léo Jardim. O Vasco começou bem, mais uma vez o Vasco começa a partida bem, começa com uma pressão, uma marcação sob pressão, uma marcação alta, né? Lá na defesa dos caras. O Andrés Gomes perdeu um gol de cara, saiu de cara pro goleiro, podia ter estado por cima do goleiro, mas chutou rasteiro, fraco, em cima do goleiro. E o Olímpia pega e faz 1-0 com o estádio fervendo. Mas aí o Vasco, né, ainda teve aí uns problemas aí depois de tomar o primeiro gol, que o Olímpia foi para cima para tentar matar a parada, né? Pô, aqui, cara, me afligia muito os cruzamentos que o Olímpia, cara, fazia do bico da grande área, tipo assim, em direção do gol, né? Vamos dizer, o cara pegava muitas vezes ali, era o tal aquele que jogou no Vasco, lateral direito, o tal do Cáceres, né? Ele pegava muito a bola ali do lado direito ali, ele cruzava do bico da grande área e a bola, tipo, na direção do Léo Jardim, para vir um atacante deles assim, pelo meio da área dentro, já para meter a cabeça na bola, para desviar a bola, alguma coisa do tipo. E por umas 2 ou 3 vezes ali, eu vi merda ali contra o Vasco da Gama, tá? Porque a defesa do Vasco, muitas vezes, ela vacila, ela dá mole. E aqueles cruzamentos para dentro da área ali já estava me dando aflição. Aí o Vasco conseguiu segurar a onda, botou a cabeça no lugar, voltou pro jogo e o Vasco empata. Um golaço do Thiago Mendes também, assistência do David, né? Como eu falei, né? E o Thiago Mendes empata a partida, né? E antes do fim do primeiro tempo, o Puma Rodrigues vai na linha de fundo do lado direito, cruza aquela bola cruzada à minha altura na área, encontrando o peito do DVD. Nunca critiquei o DVD, tá, gente? Estou aqui primeiro aí na fila do perdão. E o DVD escória de peito para fazer 2-1, né, e virar o jogo para o Vasco da Gama. Na segunda etapa, o Olímpia veio para cima a todo custo, dando contra-ataque para o Vasco. E o Vasco, cara, conseguiu perder mais uma vez um caminhão de gols, cara. Porra, tudo bem. O ataque, cara, hoje, o ataque, né, o Vasco meteu 4 gols hoje, 3 gols de atacantes, né, de ofício, vamos dizer assim, até que enfim, né? Porque quando o Thiago Mendes meteu o primeiro gol, eu falei, caralho, tem que o volante entrar na área, tem que o meio-campo entrar na área, tem que o zagueiro entrar na área para sair gol, porque os atacantes do Vasco não fazem gol, cara. É impressionante, né? Mas hoje, pelo menos, saiu. E o Vasco perde o caminhão de gols do segundo tempo. O Olímpia começou a dar espaço para o Vasco. Primeiro foi o Andrés Gomes, mais uma vez, né, estando fraco, de cara para o goleiro. Depois teve uma do Cauã Barros também, de cara também, que ele perdeu. E teve uma outra também, cara, acho que, se não me engano, do David. Acho que teve uma outra também do David, se eu não me engano. Eu sei que no início do primeiro tempo, cara, com 5, 7 minutos do segundo tempo, perdão, no início do segundo tempo, o Vasco era para estar uns 3-4-1, cara.
no início do segundo tempo. Porra, e cara, como é que o Vasco perde tanto gol, cara? Pô, não é possível. Se eu fosse o Pedro Emanuel, eu botava o time inteiro para treinar finalização a semana inteira, cara, exaustivamente, tá? Do Léo Jardim até o último atacante, porque, porra, caralho, né? O Vasco, para matar a partida, para matar logo o jogo, logo no início, a gente teve que passar ainda por algum sufoco justamente por isso, porque teve uma hora ali que teve um ataque perigoso ali do Olímpia e que poderia mudar a história. Acho que o Léo Jardim fez uma excelente defesa, poderia mudar a história ali do jogo, né? Mas ainda bem que o Adson logo em seguida achou aquele gol também, um golaço, cara, de perna esquerda, batendo chapado de perna esquerda. O Adson que, a minha opinião, tem que ser titular nesse ataque, a não ser quando, porra, o Colídio tem que ser o centroavante, porque a gente não tem centroavante, tem que ser ele mesmo, tem que ser o Facundo Colídio. E de um lado tem que ser o Adson, do outro lado tem que ser o David, cara. Não dá para o Spinelli entrar desde o início. Fez o gol hoje de cabeça, um golaço de cabeça também. Mas enfim, o Adson não pode ser reserva nesse time, o Adson não pode ser banco para David, o Adson não pode ser banco para Spinelli, o Adson não pode ser banco para ninguém, tá? O ataque ali, nesse exato momento, ao meu ver, né, só com uma mudança, né, com o Colídio podendo entrar, seria Adson, Andrés Gomes e o Colídio no meio ali fazendo a função do 9, já que ele faz essa função também. Inclusive, né, torcedores do River Plate diz que ele atua mais como um meia centralizado e um atacante de área realmente, tá? Ele não é jogador de lado de campo não, como muitas pessoas falam por aí, né? Então, para mim o ataque tem que ser esse. Acho que o Adson não pode sair desse time. O Adson ele dá uma intensidade muito grande. Eu acho que a escalação contra o Santos foi totalmente equivocada e totalmente errada. Com o David, com Facundo Colídio, ok, beleza, e com o Spinelli ali também. Acho que foi totalmente errado. Acho que o Spinelli é jogador para segundo tempo, justamente porque aconteceu ontem, né? Contra o Olímpia, né? A partida sacramentada, ele vai lá e mete o dele, tá? E o Marino, muito menos. Marino e Nestrosa, acho que não tinha nem que mais entrar nesse time. Eu acho que arrumar um jeito aí de negociar esse colombiano, porque o negócio para ele tá brabo, tá, pessoal? Então, o Vasco sacramentando depois com o Spinelli, né? Tá outra assistência do Puma Rodrigues, né? E o Spinelli subiu bonito de cabeça, pairou no ar ali para cabecear aquela bola a la Verratti, né? A la Verratti, golaço do He-Man aí, sacramentando a goleada de 4-1 surpreendente. E a gente percebe o seguinte, gente. A gente percebe como é que parece que São Januário tá fazendo mal pro Vasco, cara. Parece que o São Januário aqui, parece que o problema é aqui. Eu vi uma crônica dizendo que São Januário está com um ambiente tão carregado por causa desse negócio de eleições do clube, que vai ser em novembro, esse negócio de venda de SAF, de briga na justiça com 777, etc e tal. O negócio está tão pesado que o São Januário hoje faz mal ao Vasco da Gama, tá? A torcida do Vasco não é mais aquela torcida que cria aquele clima hostil para o adversário. Pelo contrário, o clima hostil está sendo criado para o próprio Vasco e não para o adversário hoje em dia, né? Então, vocês podem perceber que lá contra o Olímpia, o Vasco teve cabeça para assentar a poeira, né? Baixar a poeira e tal, e virar a partida e construir uma vitória exuberante, coisa que não aconteceu aqui com o Santos. Aí vocês podem dizer que, porra, mas aí o Santos meteu um gol já no segundo tempo, aquilo ali mudou, porra, atingiu o psicológico do time. Sim, atingiu, mas poderia ter atingido hoje também, né? Mesmo sendo gol no primeiro tempo, que o Vasco estava jogando lá, com a pressão do caramba, né? E só que a parte ruim dessa partida, cara, foi o Thiago Mendes, que tomou o terceiro cartão amarelo, estava pendurado. Porra, tudo bem, cara, foi um gol ali que o árbitro já ia dando para os caras, quando a partida estava 3-1, o árbitro já ia dando gol para os caras, o cara fez falta no Léo Jardim,
Eu vi muita gente falar que o Léo Jardim também foi muito frouxo na jogada, e foi mesmo. O Léo Jardim é um goleiro que não sabe sair do gol. Tem um vídeo do Léo Jardim aí falando que saídas de bola ele se coloca ali como um dos melhores. Eu vou trazer esse vídeo aqui no vídeo de amanhã, tá? O Léo Jardim, ele poderia ter saído com mais incisivo, né? Com mais atacando mais a bola, com o joelho para cima do cara, para não deixar o cara subir, mas enfim. Mas o Léo Jardim parece sair igual uma moça do gol. O cara fez falta nele, o cara realmente avisou o Léo Jardim. E não precisava do VAR, cara, para anular o gol. A minha opinião, tá? Acho que o juiz, a olho nu, dava para ver que o lance foi irregular, né? Só que o juiz decidiu dar a porra do gol a princípio, né? Para depois escutar o VAR dizendo que foi irregular o gol. Nisso, o Thiago Mendes foi reclamar com o árbitro, né? Ele como capitão, ele pode se dirigir ao árbitro. Foi reclamar, dizendo que foi falta e tal, não sei o quê. Só que o árbitro, cara, tava falando para ele, calma, calma, eu vou ver no VAR, eu vou ver no VAR. Calma, porra, e o Thiago Mendes, blá, 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 bebê, bebê, arregala 2 olhão desse tamanho, vai para cima do juiz, ele tomou amarelo e tá fora da partida, né? Ou contra o Santa Fé, ou contra o River Plate, né? O jogo de ida, pelo menos. O jogo de ida seria aqui em São Januário contra o River Plate, por exemplo. Vai fazer falta, né? Então, cara, porra, o Thiago Mendes, ele é um líder, cara, ele é um jogador exuberante. Eu fiz vários elogios para ele hoje no meu status do WhatsApp, tudo. Coloquei ele lá porque ele fez uma postagem lá dizendo que Deus é dono de todas as coisas e tal. E realmente eu acho que ele não tem que baixar a cabeça para ninguém, acho que ele não tem que se curvar para ninguém, nem para Neymar, nem para porra nenhuma. Por falar nisso, um recado para jornalista babaca, tem um jornalista babaca aí que falou que o Thiago Mendes tinha que pegar 4, 5 jogos de suspensão porque não apertou a mão do Neymar. Ah, vai te pra puta que pariu, cara. Quem é o Neymar na fila do pão? Porra, Neymar é uma pessoa igual a mim, igual a você, um ser humano de carne e osso. O que há, cara? Quem é? Ele é Deus, por acaso? Um cara que não respeita ninguém, um cara arrogante, um cara que menospreza os colegas de profissão dentro de campo, como ele menosprezou o Thiago Mendes, chamando o Thiago Mendes de babaca, tá entendendo? Então, que consideração que esse moleque merece, cara? Nenhuma. Tá, eu tô com o Thiago Mendes, tô fechado com ele. Eu vou te falar uma coisa, eu detesto o Neymar, cara. Eu quero que ele se foda, tá? Porque ele é um moleque arrogante, babaca, prepotente e escroto, na minha humilde opinião. Queira você concordar ou não, cara. Para mim o Neymar é isso, tá? Ah, é um bom jogador? Foi um bom jogador? Foi. Beleza e tal. Ainda desequilibra um jogo ou outro. Ok. Só que, porra, como pessoa, é um merda, tá? Como pessoa, é um merda. É um mimado. É um moleque que não amadureceu e que não cresceu. E outra, se fosse jogador na década de 90 e de 80, não era o craque que é hoje não, tá? Porque igual a ele, cara, tinha uma porrada, tinha as pencas, tá? Hoje ele se sobressai porque hoje a geração é muito fraquinha, tá? Mas se fosse antigamente, na época que eu comecei a assistir futebol, a ver futebol, não tinha para Neymar não, filho. Não tinha para Neymar não, tá? Então, Thiago Mendes, tô fechado com ele, mas ele tem que segurar a onda dele, cara. Ele é muito nervoso, ele é um cara muito pilhado, muitas vezes ele perde a razão, muitas vezes ele extrapola. Acontece o que aconteceu, prejudica o Vasco, né? As quartas de final aí da Sul-Americana. Olha, o Vasco faturou 3,1 milhões de reais, passando aí para as quartas de final, né? Cerca de 700 mil dólares, na goleada aí de 4-1. Desculpa. Tá. E com isso o clube já soma 9,2 milhões de reais em prêmios nessa Sul-Americana, tá, pessoal? Então, né, dinheiro, mais dinheiro entrando aí nos cofres vascaínos, né, com essa vitória. E vou trazer aqui uma notícia aqui de especulação do mercado, tá, gente? Pra gente já fechar esse vídeo, já tá com 24 minutos, tá? O atacante Bruno Duarte parece que gostou aí do projeto apresentado pelo Vasco da Gama e já sinalizou o desejo de se transferir para o clube, tá? Parece que o Vasco fez uma proposta para ele salarial de 600 mil, na casa de 600 mil, e agora o Vasco conversa lá com o clube, com Estrela Vermelha, né?
Eu acho que fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, né? Pelo atacante. Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco vai conseguir contratar aí o Bruno Duarte, né? Espero que venha para somar, espero que venha para reforçar esse ataque de verdade, que venha para ser o homem-gol, né, cara? Que a gente tanto precisa. Que o Vasco está precisando disso, cara. O Vasco parece um celular que, porra, que você, tipo, tenta o negócio aqui, não dá certo. Pô, mas peraí, vamos tentar, vamos tirar isso daqui, vamos botar esse aplicativo tal. Não, vamos fazer dessa forma. Uma hora vai engrenar. Uma hora vai engrenar, eu tenho certeza disso, cara. Agora o Vasco precisa ganhar no Campeonato Brasileiro, né, cara? O Vasco precisa ser eficaz, como foi ontem, tá? Na Sul-Americana, também no Campeonato Brasileiro. Não adianta ser só um time de Copa, não adianta o Pedro Emanuel ser o técnico das Copas, porque o Campeonato Brasileiro rebaixa, filho, tá? Copa você disputa todo ano, tá? Agora, Campeonato Brasileiro, e se o Vasco rebaixado, vai ser um prejuízo enorme, principalmente, né, para a situação atual, o Vasco aí nessa recuperação inicial, vai ser fatal aí para o Vasco da Gama, cara. Então, vamos lá, Pedro tem que reagir nesse brasileiro e sair dessa zona de rebaixamento aí, horrorosa que o Vasco se encontra, tá? Olha, o Vasco recebeu um não para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, do consórcio Maracanã. Isso daí, cara, não me surpreende nada, tá? Diz que o departamento jurídico do Vasco aí foi acionado para buscar medidas legais, né? Mas o clube vai ao governo do estado para fazer valer o acordo feito ano passado, tá? Para o Vasco da Gama ter o direito dos jogos no estádio, ou seja, o Vasco fez um acordo que ele podia mandar 4 partidas, se eu não me engano, no Maracanã durante o ano, e 4 contra a dupla lá dos irmãos siameses, né? Então vai ter uma nova briga aí na justiça, né? E o Vasco não quer remarcar esse jogo para São Januário. A diretoria já percebeu que São Januário não está sendo bom para o Vasco nesse momento, né? Como eu falei ainda há pouco, e quer mandar esse jogo para o Maracanã. Mas como não me surpreende em nada, né? A dupla Fla-Flu ali, a dupla dos irmãos siameses, ainda mais que o BAP deve estar muito puto com o Pedrinho. Segundo a última entrevista do Pedrinho, as últimas declarações, o BAP deve estar fumegando pelas narinas e vai ficar de retaliaçãozinha. Só que, cara, o Maracanã não pertence a vocês. Vocês têm uma concessão do Maracanã e coisa e tal, mas o Maracanã é para qualquer time jogar. O Maracanã é do Estado, o Maracanã continua sendo um órgão público, um estádio público. Então você, BAP, Luiz Eduardo Batista, você não tem o direito de proibir ninguém de utilizar o Maracanã. Deixa de ser babaca, tá? Deixa de ser babaca e para de picuinha. Tu parece uma criança mimada, cara. Tá ridículo. Um velho igual a você, agindo igual um garotinho, mimado, cheio de vontades, né? Enfim. E para finalizar o vídeo, vou trazer aqui um vídeo aqui do Pedro Emanuel, na coletiva aí de pós-jogo. Pedro Emanuel falou que não vai abdicar de nenhuma competição, tá? Ele diz, abre aspas, e olharmos para todas as competições pela grandiosidade do clube, pela ambição do clube que esse grupo está a demonstrar, e não vou abdicar, vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso, eu acho que seria injusto, fecha aspas aí, o técnico Pedro Emanuel. E fica aí com o vídeo do técnico Pedro Emanuel falando que não vai abdicar de competição nenhuma, que vai com força máxima em todas as competições que o Vasco entrar, que o Vasco disputar, que o Vasco é grande e ele tem que disputar todas as competições de maneira igual. Fica aí com o vídeo do Pedro Emanuel, fique com Deus, saudações vascaínas, tem aí um início de uma sexta-feira abençoada, sextou, Vasco 128 anos de história. Saudações vascaínas e eu fui. É lógico, temos um sentido de urgência no Brasileirão. É a nossa competição maior, é aquilo que é um objetivo que nós temos a noção de que, apesar de estar tudo muito equilibrado ainda, ter sido só 3 jogos
segundo turno, mas temos a noção que temos que arrepiar caminho, como eu costumo dizer. Infelizmente não foi o jogo da virada, da vitória que nós pretendíamos contra o Santos. Podemos debater isto mais um bocadinho, mas eu acho que este é o caminho. É olharmos para todas as competições, pela grandiosidade do clube, pela ambição que este grupo está a demonstrar. Não vou abdicar, vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso. Eu acho que seria injusto nós, neste momento e nesta fase das competições, abdicarmos, seja do que for. Os jogadores têm dado uma resposta fantástica, fizemos 6 trocas neste jogo e eles demonstraram com exibições fantásticas individuais que a equipa pode contar com eles. Portanto, é isto que eu quero e alimento na nossa equipa. Por isso, e é também bom para quem chega também perceba que tem que trabalhar muito para conquistar o espaço, porque somos uma equipa competitiva, somos uma equipa onde todos querem e ainda bem jogar e que ficam chateados por não jogar, mas acima de tudo que nos dá este valor, esta qualidade e esta humildade de poder lutar pelo seu lugar, o seu espaço, fazendo a nossa equipa melhor.